Olá, tudo bem? Eu sou o Tunico, para os mais jovens, tio Tunico, e hoje gostaria de falar com vocês sobre um assunto que eu particularmente chamo de responsabilidade sexual. O que seria a responsabilidade sexual? Seria aquela responsabilidade que é inerente ao ato sexual, aquilo que acontece pode vir a acontecer derivado desse ato. Então, para a gente entender isso, né, a importância disso, nós precisamos primeiro falar sobre o que é um ato. Todo ato, né, toda ação, ela tem uma reação, não só na física, como na vida também. Né? Toda vez que você age, aquilo pode gerar uma reação. Pode ser que não, mas pode ser que sim. E você tem que estar preparado para o que aquilo pode vir a gerar de consequências. Isso serve para qualquer coisa na vida. E o ato sexual não é diferente. Né? Então nós precisamos entender que, independente de você ter conhecimento das consequências ou não, se você escolhe praticar qualquer ato, você pode receber as consequências daquele ato. Vou dar um exemplo, né, da minha vida. Quando eu tinha em torno de 2, 3 anos, eu achei que era o super-homem na casa da minha avó e resolvi dar um soco com as duas mãos para quebrar uma porta de vidro e sair para a rua. Porque eu queria sair, era uma criança muito pequena. E obviamente eu não consegui sair, mas consegui quebrar uma boa parte do vidro com bastante força. Eu era um bebê bem forte e aquilo rompeu, né, rasgou os meus pulsos. E aí começou, obviamente, a jorrar muito sangue. Né? Vocês sabem que tem gente que quando quer se matar, corta os pulsos, embora isso não seja muito eficiente, mas sai bastante sangue mesmo. Mas demora até que você fique totalmente sem sangue. Então eu era um bebê praticamente, minha mãe ficou apavorada com barulho e tal, correu, eu lembro até das cenas, mesmo sendo pequeno, das pessoas me socorrendo e me levando para o hospital. Quando eu cheguei ao hospital, é, tinha caco de vidro até mesmo no meu olho, né? E aí fizeram a cirurgia e tal, me limparam, me deram os pontos, fecharam meus pulsos. E a única consequência que ficou disso tudo, graças a Deus, foi só uma das mãos é que eu tenho a cicatriz, né, desses pontos aqui. Só uma delas, a outra nem aparece. Então, quer dizer, as consequências do ato não me atingiram gravemente, mas poderiam ter me atingido. Como eu falei, tinha caco de vidro no meu olho, eu poderia ter ficado cego, eu poderia ter tido problemas sérios nas mãos, nos braços, enfim, ou qualquer outra coisa poderia ter sido mais grave. Graças a Deus não foi, mas poderia ter sido. Então, mesmo sem ter a consciência do que aquele ato poderia ocasionar, eu poderia ter sofrido as consequências daquele ato e não seria nenhum absurdo se tivesse sofrido. Graças a Deus não sofri, mas poderia ter sofrido. Então isso acontece com todos os atos. Você tem uma responsabilidade, né, inerente à prática de qualquer atitude, de qualquer ação. O ato sexual não é diferente. No ato sexual podem acontecer algumas coisas que você tem que estar preparado para lidar com eles. Né? Senão você não deveria se permitir ir ao ato. Se você não tem condições de arcar com as consequências, você não deveria cometer o ato propriamente dito. Né? Então, por exemplo, quando a gente chega na puberdade, né, o iníciozinho, aquilo que marca a nossa passagem de criança para adolescente, e a adolescência nada mais é do que uma passagem da infância para a vida adulta, então muitas coisas começam a acontecer no nosso corpo. E uma das mudanças mais graves e mais sérias é justamente a questão questão da nossa sexualidade. Então os rapazes, né, já na faixa de 11, 12, 13 anos, isso vai variar de idade para cada pessoa, e as moças também nessa mesma faixa etária, eles se tornam realmente, deixam de ser crianças e passam a ser rapazes e moças. Ou seja, eles passam a estar totalmente capacitados a realizar o sexo, né? Porque eles já têm aquilo que precisam, os elementos necessários para que eles possam é, participar de um ato sexual, por livre e espontânea vontade. Né? E aí que se entenda bem, estou falando aqui de um ato consentido de ambas as partes. Tá? Vamos entender isso. Então, mas o que pode acontecer? Vamos entender agora uma outra analogia que eu vou fazer. Um adolescente, né, com 13, 14, 15 anos, ele já pode dirigir?
Depende. Se ele já alcança os pedais, né, ele já tem capacidade para dirigir. Porque a capacidade cognitiva e inteligência suficiente para aprender a apertar os pedais, a mudar as marchas e a dirigir o carro, ele já tem. Então a única coisa que ele precisa já está tudo ali, ele ou ela, né? Tanto faz, o rapaz ou a moça. Então ele já tem fisicamente, desculpe, fisicamente ele está pronto para dirigir. Mas ele pode dirigir? Não. Por quê? Porque ele não pode ou não deve dirigir, porque ele não pode tirar a habilitação. E por que ele não pode tirar a habilitação? Porque ele ainda não tem maturidade suficiente para assumir a responsabilidade civil sobre o que possa ser ocasionado dirigindo no trânsito. Então, o ato sexual é mais ou menos a mesma coisa. Não é porque quando você entrou na puberdade você já tem condições físicas de praticar o sexo, né, que você deva praticar o sexo. Porque você talvez ainda não tenha condições psicológicas para praticar o sexo. E por que eu estou falando de condições psicológicas? Porque uma das primeiras coisas que precisa ficar claro para as pessoas é que o ato sexual, principalmente as primeiras vezes, a primeira de maneira muito particular, ele pode gerar traumas nas pessoas. E para quem acha que isso é uma bobagem, eu particularmente conheço vários casos de pessoas que tiveram traumas nas suas primeiras relações, tanto mulheres quanto homens. Eu tenho um amigo meu que não conseguiu ter prazer na primeira relação, ele não conseguiu chegar ao orgasmo na primeira relação. Isso ficou na cabeça dele, durante muito tempo ele teve dificuldade de lidar com isso. Conheço moças, né, que foram ter a sua primeira relação com um namorado ou com outro rapaz e o rapaz foi com sede demais ao pote e acabou machucando, acabou agredindo, acabou sendo muito violento. E isso fez com que toda vez que ela começasse a se sentir excitada ou atraída por alguém, ela começasse a ficar nervosa, passasse mal. Eu conheci pessoas assim. Então, se acham que eu estou mentindo, podem perguntar a psicólogos se isso é possível ou não, e é possível. Tem pessoas que vão, né, mesmo a gente está falando aqui de adolescentes e tal, de imaturidade, mas mesmo pessoas mais velhas, pessoas já depois dos 18, 20 anos ou até com 30 anos, que tenham relações, né, sexuais livremente, aquilo pode gerar uma série de transtornos. Por exemplo, ele pode passar a coisificar as pessoas, pode passar a ver o sexo oposto apenas como uma fonte de prazer para ele. E aí ele perde a capacidade de ter a questão emotiva dele fica prejudicada. Por quê? Porque ele não consegue mais trabalhar o sexo como um ato de amor, mas para ele passa a ser um ato de prazer, pura e simplesmente. Muitas pessoas, eu inclusive, aprenderam que o sexo servia para o prazer para depois saber que ele servia para a procriação. Isso também é uma distorção na mente. Então, existem vários problemas que podem ocorrer. E as pessoas têm que saber disso. Antes de você decidir fazer sexo, você tem que saber tudo que o fazer sexo livremente, com quantas pessoas você quiser, do jeito que você quiser, com um namorado, com namorada, seja lá o que for, você tem que saber que aquilo pode representar uma mudança na sua vida inteira, que pode influenciar inclusive no seu matrimônio, no seu casamento, o dia que você tiver um parceiro ou um parceiro definitivo. E isso independe de você ter fé ou não. Entendeu? Essa é uma coisa que vai mexer na sua cabeça, tendo você fé ou você não tendo. O ateu vai ser atingido da mesma forma que o cristão. Não faz diferença. Então você tem que saber disso. E você tem que se fazer essa pergunta: será que eu estou preparado para lidar com as questões psicológicas e emocionais que vão ser derivadas dessa ou dessas relações que eu decidi ter? Será que eu realmente estou preparado? A segunda coisa que pode acontecer, né? E que essas pessoas até falam. A primeira eles falam, não podemos colocar medo, mas não é colocar medo, é colocar responsabilidade. Você saber que aquilo pode acontecer. A segunda que eu escuto mais, a segunda que eu estou me referindo são as doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs. Sobre isso se fala muito, se fala bastante, como se aliás fosse o único problema que pudesse surgir num ato sexual. E a grande solução que todo mundo dá é o quê? O preservativo, né? A camisinha. Ah, eu já ouvi várias vezes isso, capa no garoto e vai em frente, não é isso? As pessoas falam isso, já ouvi isso muitas vezes. Só que é o seguinte, precisamos entender que o preservativo masculino, né, a camisinha, ele tem pouco mais de 98% de eficácia para evitar uma gravidez. O que isso significa, né, para as DSTs? Que se o preservativo não é totalmente eficaz
para evitar a gravidez, ele também não é totalmente eficaz para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Ou seja, existe um risco de, mesmo usando preservativo, você contrair uma doença sexualmente transmissível. Por mau uso do preservativo, ou porque, enfim, não foi colocado direito, enfim, uma série de fatores podem influenciar nisso. Então, querido, você precisa saber disso. Você rapaz, você moço, precisa estar ciente disso. Mesmo você usando o preservativo, pode acontecer dele falhar. E se ele falhar, você pode sim contrair uma doença sexualmente transmissível. E o seu risco será maior quanto maior for o número de parceiros. Mas um parceiro já pode ser suficiente para te contaminar se ele estiver contaminado. Entende? É muito importante que se tenha a perfeita noção disso. A camisinha não é uma coisa intransponível, né? Não é uma armadura. Até as próprias armaduras que eram feitas de ferro na Idade Média eram transponíveis, as pessoas morriam usando armaduras. Por que a camisinha vai ser totalmente intransponível? Isso não existe. Precisa ficar claro isso. E você precisa ter essa noção antes de decidir, vou fazer sexo. A terceira coisa que pode te acontecer, né, e que para mim é a melhor, é a gravidez. A gravidez pode acontecer, né? Mas pelo menos é uma coisa boa, você está gerando uma nova vida. E aí entenda, você decidiu fazer sexo sabendo que poderia engravidar. E quando eu digo engravidar, eu não estou falando só das moças, não, dos rapazes também, porque a moça não engravida sozinha. E se o rapaz decidiu ter relações, ele não está nada mais, nada menos do que também sabendo que corre o risco, que é um nome péssimo, mas enfim, né, de que a moça engravide, que ele vai ter que arcar com as consequências daquele ato, sim. Como assim? O filho é dele, ele tem que arcar com o sustento da criança. A moça tem que pensar a mesma coisa, o filho é dela, ela tem que arcar com o sustento da criança. Não é o seu pai, a sua mãe que tem que arcar com isso. Foi você que decidiu fazer sozinho, você tomou essa decisão sozinho. Então eu tenho que ir lá e, né, assumir essa responsabilidade. E não punir justamente o único inocente da história. Porque a criança não pediu para ser gerada. Entende? Ela não pediu. Você foi lá e deliberadamente tomou um ato que gerou aquela vida. Você é responsável por aquela vida. Aí é que entra a questão do aborto, né? O aborto, na verdade, é uma questão de irresponsabilidade. Se eu precisei chegar até o aborto é porque eu não fui responsável para me prevenir antes disso. Eu não fiz o que era preciso, o que era necessário. Eu assumi fazer um ato e não estou preparado, não estou disposto a arcar com as consequências desse ato. Isso que eu falei serve para quem tem fé ou para quem não tem fé. Agora, para quem tem fé cristã católica, ainda entram as questões morais advindas do sexo. O sexo, segundo o nosso catecismo, ele é muito bem claro isso, né? Ele serve para dois caráteres, o caráter unitivo e o caráter procriativo no matrimônio. Então, quando eu faço sexo com a minha esposa, eu estou me unindo a ela, em definitivo. Né? Eles se unirão e serão uma só carne. O momento em que isso é fato, isso acontece de fato, é justamente a relação sexual. Tanto que o matrimônio que você celebra na igreja, ele só é concretizado quando você tem o primeiro ato sexual do casal. Ali você consuma o matrimônio. Então, ele faz parte do rito, podemos dizer assim. Né? E toda vez que você celebra o seu amor com a sua esposa, você faz sexo com ela de novo, você está celebrando de novo aquele amor que você assumiu perante o altar com Deus, e Deus está ali participando. E é daí que gera-se a vida. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, o caráter unitivo tem que acontecer para que o sexo seja válido dentro do matrimônio. E o caráter procriativo você tem que estar aberto a ele. Não significa que toda relação sexual dentro do matrimônio tenha que gerar uma vida, mas significa que você tem que estar aberto a essa vida. Existe também a questão da paternidade responsável, mas esse já foi um outro assunto que nós já abordamos, né? E podemos vir a abordar no futuro também. Então, o sexo requer responsabilidade, como qualquer ato. Se você decide fazer, pense que você vai ter que arcar com as possíveis consequências. Pode ser que você faça sexo e não tenha trauma nenhum, pode ser que você faça sexo e não tenha, não contraia nenhuma doença sexualmente transmissível, pode ser que você não engravide, nem engravide outra pessoa, tudo isso pode acontecer. Mas você tem que saber que essas três consequências são possíveis e que você tem que estar preparado para todas elas. Senão,
você não deve fazê-las. E se você é cristão, né, você deve se preocupar também com a questão moral. Por mais que eu ame a minha namorada, o meu namorado, o meu noivo, a minha noiva, por mais que nós estejamos prestes a nos casar, eu já estou pronto, eu tenho certeza que aquela vai ser a pessoa para toda a minha vida, eu não sei. Então Deus me pede para eu esperar. Então espere, vale a pena esperar. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que eu tenha conseguido ser claro nessa colocação e vamos difundir essa ideia da responsabilidade sexual. Ela vale para todos, os que têm fé e os que não têm fé. Precisamos arcar com as consequências dos nossos atos. O mundo está cada vez pior justamente porque as pessoas não querem arcar com as consequências dos seus atos. Temos pessoas cada vez mais irresponsáveis, que fazem o que é errado e querem que todo mundo passe a mão na cabeça deles. Não. Você assumiu cometer o ato, você tem que assumir as responsabilidades, conhecendo ou não. E agora você que ouviu tudo isso, conhece as responsabilidades, conhece as possíveis consequências.